Boa tarde. Agradecemos a presença e participação de todos em mais um ensino online, promovido pela NCP. Hoje teremos a apresentação da palestra com o senhor Isaías Claro Júnior, com o título Grupo Gerar, faz diferença fazer parte. Antes de darmos início à palestra, informamos que as perguntas e dúvidas serão realizadas no final da apresentação. Para enviar as perguntas e dúvidas, no painel de ferramentas do GoToWebinar, que fica apresentado para cada participante, tem a opção Questions, onde pode ser utilizado para digitar essas perguntas e dúvidas. Ou, se preferir, fazer a pergunta diretamente ao palestrante, no mesmo painel tem um botão com um desenho que representa o sinal de uma mão. Ao clicar nesse botão, iremos liberar os microfones para a pergunta seja realizada para o palestrante. Senhor Isaías, agradecemos a sua participação e o microfone e fone estão liberados para dar início à apresentação. Boa tarde a todos. Eu que desde já agradeço a oportunidade, agradeço a NCP, parabenizo pela iniciativa, agradeço a todos que estão online participando dessa apresentação. E o tema proposto foi esse que o Danilo acabou de mencionar, Grupo Gerar faz diferença fazer parte. Meu nome é Isaías Claro Júnior, sou médico veterinário e sou coordenador de serviços técnicos nas OETs e sou incumbido de coordenar o Grupo Gerar também. Bom, a agenda da nossa apresentação são os tópicos que eu vou abordar. O primeiro tópico é uma breve história, um histórico do Grupo Gerar, corte. O segundo tópico, resultados de ATF do Grupo Gerar. Vou mostrar os principais resultados que foram apresentados e discutidos nas reuniões de 2015 e depois as nossas conclusões. Então, o primeiro tópico, uma breve história, histórico do Grupo Gerar, né? Primeiro de tudo, qual que é o significado do nome Gerar, né? O Gerar tem um significado do nome. O G significa grupo, o E especializado, o R em reprodução, o R de reprodução, o A aplicada e R de rebanho. Então é um grupo especializado em reprodução aplicada ao rebanho. E qual que é o perfil desse grupo, né? Primeiro de tudo, é um grupo de técnicos, um seleto grupo de técnicos, a sua grande maioria médicos veterinários, que trabalham com reprodução de bovinos de corte. Existe o Gerar Leite também, mas hoje a gente vai falar só do Gerar Corte. Então são técnicos que trabalham com reprodução de bovinos de corte, tanto com IATF quanto TETF. IATF significa inseminação artificial em tempo fixo e TETF, transferência de embrião em tempo fixo. Esses técnicos trabalham com os protocolos das OETs, coletam os dados desses trabalhos que foram realizados, enviam para nós essas informações e essas informações recebidas são analisadas pela Unesp de Botucatu, que analisa os dados, emite alguns relatórios e, quando tem esses relatórios prontos, iniciam-se as reuniões, né? São 7 reuniões anuais. E o Gerar nada mais é que parceria, né? É uma parceria onde as OETs, ela simplesmente tem a função de coordenar todo esse trabalho. A parceria envolve os técnicos. Então, nessa foto aqui, que vocês estão vendo, é uma foto do grupo do Gerar do Mato Grosso do Sul, dos técnicos que estão no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? É uma parceria que as OETs coordena com os técnicos do Gerar e a Unesp de Botucatu, representada pelo professor Zequinha, que dá todo o respaldo técnico que o grupo trabalha, né? Então, tudo que o Grupo Gerar fala no campo, faz, executa, tem o respaldo técnico da Unesp de Botucatu, que é representada
pelo professor Zequinha. E eu costumo dizer que o maior beneficiado disso tudo, de toda essa parceria, nada mais é do que o pecuarista, né? Porque nessas reuniões são discutidas estratégias para melhorar os resultados. Quais são as oportunidades de melhoria, né, dos resultados nas fazendas que são atendidas por esses técnicos. Além dos trabalhos que os técnicos realizam, né, o trabalho corriqueiro, eles realizam também alguns trabalhos técnicos, que são, que a gente chama de experimentos de campo, que são propostos nas reuniões. Só para vocês, só ilustrando melhor para vocês, o ano passado, 61 técnicos participaram desses experimentos de campo, onde a Zoetis ela fomentou o produto para o experimento de dose de ECG, por exemplo, para 9.500 matrizes, fomentou Lutalise, que é a prostaglandina, para 21.500 vacas, realizaram um experimento com as 2 doses de Lutalise. No estudo com o MGA também, nós disponibilizamos produto para 22.000 matrizes. Então, além dos trabalhos que são prestados nas fazendas, eles realizam também alguns experimentos de campo para que esses resultados possam ser discutidos nas reuniões. Então, pessoal, o Grupo Gerard iniciou-se em 2006. Então, em 2006, até 2013, era um grupo de aproximadamente 40 técnicos, e esses 40 técnicos participavam de uma reunião anual, né? Então, nesse mapa abaixo, estão ilustrados as cidades onde os técnicos estavam localizados. A partir de 2014, houve a expansão. De 40 técnicos, nós expandimos para 250 técnicos de todo o Brasil e que estão distribuídos em 7 reuniões. Então, esse mapa representa como o Gerard está distribuído entre os técnicos a nível de Brasil. Então, cada pontinho desse aqui representa uma cidade onde tem um técnico do Gerard, tá? E esses técnicos são divididos em 7 reuniões anuais e cada ponto vermelho desse representa uma localização da reunião desse ano. Então, por exemplo, tem uma reunião no Mato Grosso do Sul, uma no Mato Grosso, uma no Rio Grande do Sul, uma no interior de São Paulo, outra em Goiás, uma no Maranhão e a outra em Minas Gerais. Então, são 7 reuniões anuais, onde esses 250 técnicos estão distribuídos de acordo com a localização em que moram e que trabalham. Um histórico aí do grupo. Então, esse gráfico mostra o número de fazendas com dados analisados pelo Gerard. Então, como eu disse no início, os técnicos prestam serviços nas fazendas, coletam os dados e enviam para que esses dados sejam analisados. Então, o grupo iniciou em 2006 e 2007 foi o primeiro ano que a reunião foi com discussões dos dados, tá? Então, em 2007, foram analisados os dados de 71 propriedades, 71 fazendas. E assim, ano após ano, foi evoluindo. Este ano, nós já recebemos todos os dados. Esse ano recebemos os dados de 1.236 propriedades que estão distribuídas por todo o Brasil. Matrizes assistidas. Em 2007, os técnicos do Gerard assistiam 223.000 matrizes. E quando eu digo matrizes assistidas, é independentemente se faz IATF ou não, tá? É o total de matrizes que as fazendas que esses técnicos trabalham têm. Então, 2007, 223.000, e 2015, que eu tenho esse dado atualizado até o ano passado, 3.600.000 matrizes. Então, o Grupo Gerard tem na mão, assiste 3.600.000 matrizes. Número de sincronizações. Em 2007,
o Grupo Gerar sincronizava 67 mil matrizes, e o ano passado, atualizado até 2015, 2 milhões de sincronizações. Então, um crescimento bem expressivo a gente observa de 2014 para cá com a expansão do grupo. Dados recebidos, que a essência do Grupo Gerar é a discussão dos dados. Então, para nós, o que mais importa é receber as informações, receber esses dados, para que sejam analisados e discutidos nas reuniões. Então, em 2007, foram discutidos 36 mil dados de inseminação, de IATF. Esse ano, em 2016, nós recebemos os dados de 824 mil IATF. Esse ano também nós recebemos mais 20 mil informações de TETF. Então, se a gente somar IATF com TETF, em 2016 foram recebidos quase 850 mil informações. Mas como esse gráfico ilustra apenas os dados de IATF, foram 824 mil dados recebidos de inseminação. Se nós somarmos todos os anos, desde 2007 até 2016, nós já recebemos e analisamos praticamente 3 milhões de inseminações, de dados de IATF. Então, mostra uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande do grupo aí com discussão, com as informações sobre inseminação artificial em tempo fixo. E eu já adianto que o ano que vem a nossa meta é receber mais de 1 milhão de dados de inseminação artificial em tempo fixo, mais a de TETF, tá? Mas a nossa meta para 2017 já é ultrapassar o número de 1 milhão de dados recebidos em um único ano. Então, pessoal, eu esqueci de mencionar no início, por que em 2014 nós resolvemos expandir o Grupo Gerar? Porque a técnica vem crescendo de maneira acentuada, vem crescendo muito o número de bons técnicos que trabalham no campo, e o objetivo nunca foi fazer uma reunião grande, por exemplo, com 250 técnicos, e sim fazer pequenas reuniões onde favorece a interação, a discussão, onde uma reunião se torna mais informal, né? Então, por isso que resolvemos expandir, porque a técnica aumentou muito o número de propriedades utilizando essa ferramenta, as estratégias, e aumentou muito o número de técnicos trabalhando também com reprodução de bovinos de corte. Então, um breve histórico, né, do Grupo Gerar, qual que é a origem, de mostrar um pouco do que o grupo já produziu hoje, né, até hoje. Agora vamos para o segundo tópico, que é mostrar os principais resultados de IATF do Grupo Gerar. Estação de monta 14 e 15. Bom, pessoal, antes de mostrar os dados propriamente dito, quero apresentar para vocês qual que é o protocolo base, né? Então, todos os dados, aproximadamente 90% dos dados que vocês vão ter acesso a poucos minutos, são oriundos de um protocolo como esse, tá? Então, esse é o protocolo base proposto para o Grupo Gerar. Então, é um protocolo de 9 dias, com inseminação 48 horas depois, então, inseminação no D11, tá? Um protocolo de 3 manejos. E, em algumas situações, a gente trabalha com um protocolo de 4 manejos, ainda de 9 dias, mas antecipando a aplicação do Lutalise da prostaglandina para o D7 do protocolo. Então, o protocolo base, protocolo de 3 manejos, 0, 9, 11, e em algumas situações,
é trabalhado 0, 7, 9, 11. Tá? Então, esse é o protocolo base utilizado pelo grupo Gerard Corte. Tem algumas particularidades por categoria, não é o objetivo dessa apresentação de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no final da apresentação. E qual que é a próxima pergunta, né? Quando que nós sugerimos a antecipação da aplicação do Lutalize para o D7 do protocolo, né? Quando temos matrizes ciclando, né? Quando a gente acredita que aquela matriz tem um corpo lúteo, esteja ciclando, que são as novilhas, são as vacas solteiras, são as vacas multíparas paridas há mais tempo, 60, 70 dias para frente. Então, são categorias que têm um grande potencial de estar ciclando, e por isso que nós antecipamos a aplicação do Lutalize para o D7. O que acontece? Quando nós fazemos um protocolo em um animal ciclando, ou seja, se ela está ciclando, ela tem um corpo lúteo produzindo progesterona. Então, essa linha vermelha aqui representa a progesterona P4, que está em nível alto. Então, ela tem a progesterona endógena. Quando inicia o protocolo, no D0 do protocolo, é implantado um dispositivo intravaginal de progesterona. Então, progesterona do dispositivo, o animal fica com progesterona do dispositivo e mais a progesterona do corpo lúteo. Com isso, nós fazemos a aplicação, antecipamos a aplicação do Lutalize para o D7, justamente para quebrar esse corpo lúteo, para causar uma luteólise e, consequentemente, cair a concentração sérica de progesterona, ficando apenas a progesterona do dispositivo. Consequentemente, baixando a progesterona, ficando só a progesterona do dispositivo, aumenta a pulsatilidade de LH, certo? E bem nesse momento aqui, esse folículo se torna dependente de LH. Então, baixando a progesterona, ficando só a progesterona do dispositivo, aumenta a pulsatilidade de LH e o folículo cresce mais. O protocolo que a gente trabalha de 9 dias, a gente antecipa a aplicação do Lutalize para o D7, justamente visando, pessoal, um maior crescimento folicular, consequentemente, um maior diâmetro do folículo no momento da inseminação. Vários trabalhos mostram que quanto maior o folículo no momento da inseminação, maior é a probabilidade da matriz ovular, maior é a probabilidade da matriz conceber e, consequentemente, também, quanto maior o folículo, maior vai ser o corpo lúteo que se originará, e maior o corpo lúteo, maior é a concentração de progesterona. Então, essa é a explicação. E quando, pessoal, aplicamos o Lutalize no D7, nós estamos causando um proestro de 4 dias, que é do D7 até o momento da inseminação. Justamente o que acontece na fisiologia de uma fêmea ciclando. Acontece normalmente na fisiologia de uma fêmea ciclando. Então, esse gráfico mostra a dinâmica folicular, o ciclo estral de uma fêmea ciclando, onde, no final, por volta do 17º dia, acontece uma liberação de prostaglandina pelo endométrio, cai a progesterona do corpo lúteo, consequentemente, aumenta a pulsatilidade de LH e o folículo cresce mais. Tá? O folículo cresce mais, produz estradiol e ovula, dá o cio e ovula. Então, na fêmea ciclando, ela já tem um proestro de 4 dias. Então, quando a gente faz um protocolo de 4 manejos de uma fêmea ciclando, justamente nós estamos copiando o ciclo estral de uma fêmea ciclando, o ciclo estral normal de uma fêmea ciclando, tá? Onde o proestro é de 4 dias. Simples, esse é
Esses são os motivos porque em animal ciclando nós antecipamos a aplicação de prostaglandina para o D7, de lutalise. Agora os resultados propriamente ditos. Então, em 2007 foram recebidos os dados de 36 mil inseminações com uma taxa de prenhez de 48%. E assim foi vindo ao longo dos anos. O ano passado nós recebemos 682 mil dados de inseminação com uma taxa de prenhez de 52%. Esse ano nós recebemos 624 mil inseminações com uma taxa de prenhez de 51,6%. Tá? Então mostra que de 2007 até 2015, 2016, o grupo subiu 4 pontos percentuais na taxa de prenhez AIATF, que nós consideramos excelente. Por quê? Como eu mostrei para vocês no início, naqueles primeiros gráficos, aumentou muito o número de fazendas com dados analisados pelo grupo geral, aumentou muito o número de técnicos, então, consequentemente, o desafio fica ainda maior para se obter bons resultados. Mas, subiu do início de 2007, no início do grupo, até hoje, subimos aí 4 pontos percentuais na taxa de prenhez AIATF. Nesse slide mostra o mapa e cada porcentagem dessa é a taxa de prenhez do respectivo estado. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui o estado do Mato Grosso, que teve uma taxa de prenhez de 52%. Nessa tabela à direita, mostra a distribuição dos dados. Então, por exemplo, o Mato Grosso foi responsável por 28% dos dados. Então, 28% dos 682 mil dados são oriundos de técnicos de fazendas do estado do Mato Grosso. Tá? O ano passado também nós recebemos alguns dados da Bolívia e do Paraguai, que são técnicos aqui do Brasil que atuam nesses dois países, prestando serviços de ATF. Esse gráfico é muito interessante, mostra a distribuição das fazendas de acordo com a taxa de prenhez AIATF. Ou seja, 28% das fazendas têm uma taxa de prenhez AIATF menor ou igual a 49%. Mas 71% das fazendas têm uma taxa de prenhez maior ou igual a 50%. Então, a grande maioria, 71%, das fazendas analisadas, tem boas taxas de prenhez AIATF. Esse slide mostra a distribuição dos técnicos. Então, o slide anterior mostrava a distribuição das fazendas, e esse aqui mostra a distribuição dos técnicos de acordo com a taxa de prenhez AIATF. Então, em 2011, 65% dos técnicos tinham uma taxa de prenhez média nos seus clientes menor ou igual a 49%. E, 2015, 69% dos técnicos tiveram uma taxa de prenhez maior ou igual a 50%. Então, 71% das fazendas têm uma taxa de prenhez maior ou igual a 50% e 70% dos técnicos tiveram uma taxa de prenhez média AIATF maior ou igual a 50%. Esse gráfico mostra a taxa de prenhez por ordem ou por categoria, como preferirem. Nós dizemos ordem de parição. Então, na primeira barra são as novilhas, na segunda barra as novilhas induzidas, a terceira barra as primíparas, na quarta barra as secundíparas, na quinta barra as multíparas e na sexta barra as vacas solteiras. E aqui embaixo, entre parênteses, tem o N. Então, no ano passado, as novilhas, 114 mil novilhas, um N muito expressivo,
tiveram uma taxa de prenhez de 48%. As novilhas induzidas, né? As novilhas que eram pré-públicas e foram induzidas expostas à IATF, 10 mil novilhas, taxa de prenhez de 50%. As primíparas, 82 mil vacas primíparas, que são as vacas que estão paridas pela primeira vez, 47% de prenhez. As secundíparas, quase 10 mil secundíparas. Algumas fazendas vêm trabalhando as secundíparas de forma estratégica, de forma diferente, onde a maioria das fazendas jogam a secundípara para as multíparas, né? Mas várias fazendas estão trabalhando elas separadamente. Uma taxa de prenhez de 55%. Essa quinta barra representa as multíparas, 383 mil multíparas, com uma taxa de prenhez de 54%. Multípara a gente chama as vacas que estão paridas já do terceiro bezerro ou mais. E as vacas solteiras, 70 mil vacas solteiras, uma taxa de prenhez de 51%. Nesse gráfico, nós estamos agrupando as novilhas. E tem um histórico, os dados de 2014 e 2015. Então, nas novilhas, 2014 a taxa de prenhez foi de 47%, em 2015, 49%. As primíparas, 48% em 2014 e 47% em 2015. As secundíparas, 59% praticamente em 2014, 55% em 2015. As multíparas, 53% de prenhez da IATF em 2014, 54% em 2015. E as vacas solteiras, 51% e 51%. E embaixo tem o N, né? Essa tabela é bem interessante, que mostra a taxa de prenhez por ordem desde o primeiro ano, desde 2007. Então, vamos lá. Em 2007, nós recebemos os dados de 3 mil novilhas apenas, com uma taxa de prenhez de 39%. Em 2015, nós recebemos os dados de 125 mil novilhas, uma taxa de prenhez de 48%. Então, se nós observarmos, as novilhas foi a categoria que mais os dados cresceram, que mais os dados evoluíram, né? Então, hoje, os protocolos estão bem estabelecidos para novilhas. Já temos excelentes resultados com novilhas. Então, primíparas, em 2007, foram 5 mil primíparas, com uma taxa de prenhez de 44%. Em 2015, 80 mil primíparas, com uma taxa de prenhez de 47%. Multípara, em 2007, eram 22 mil multíparas, com uma taxa de prenhez de 49%. Em 2015, 392 mil multíparas, com uma taxa de prenhez de 54%. Vacas solteiras. Em 2007, eram apenas 1.500 vacas solteiras, uma taxa de prenhez de 45%. Em 2015, 70 mil vacas solteiras, com uma taxa de prenhez de 51%. Né? Então, proporcionalmente, as novilhas foi a categoria que onde mais os dados evoluíram. Se somarmos todos os anos, já foram analisados, até o ano passado, até 2015, já foram analisados dados de 343 mil novilhas, 275 mil primíparas, 1.300.000 multíparas e 163 mil vacas solteiras. Então, observe que o que chama atenção é o número de animais já trabalhados, analisados, né? Então, é muito forte o volume de animais que já foram trabalhados com os dados analisados dentro do grupo geral. Bom, essa tabela mostra a taxa de prenhez IATF por ordem, por categoria e duração do protocolo, né? Então, sempre tem as discussões de duração do protocolo, 8 ou 9 dias. Como eu disse no início da apresentação, nós indicamos e trabalhamos, de modo geral, com um protocolo de 9 dias, para o folículo crescer um pouco mais. E tem alguns técnicos que trabalham com um protocolo de 8 dias, sem problema algum. Então, a gente faz uma análise que é feita também dentro do grupo. Então, vamos aqui nas principais, por causa do tempo.
Nas primíparas, comparando 8 versus 9 dias. 48% de prenhez, o protocolo de 9 dias, contra 41%. E o que chama a atenção, pessoal, é a distribuição, é a proporção. 91% das primíparas estão dentro do grupo gerar, estão sendo inseminadas com protocolo de 9 dias. Já as multíparas, protocolo de 8 dias, 53,6, protocolo de 9 dias, 53,9. Não teve quase diferença, exatamente igual. Porque a multípara é uma categoria menos exigente, vamos dizer assim, do que as primíparas. E o que é importante observar também é a distribuição. 86% das vacas multíparas estão sendo inseminadas em protocolo de 9 dias. Média geral. Se nós contabilizarmos todas as categorias, protocolo de 8 dias, 50%, protocolo de 9 dias, 52%. E 87% dos dados são de protocolo de 9 dias. Esse sim é um dado bem interessante, que mostra a distribuição dos lotes por duração do protocolo, de acordo com a taxa de prenhez a IATF. Então vamos lá. Essa barra mais clara, rosa, representa os protocolos de 8 dias. Essa barra laranja representa os protocolos de 9 dias. Então, 41% dos lotes que receberam o protocolo de 8 dias tiveram uma taxa de prenhez menor que 49%. E 37% dos lotes que foram sincronizados em protocolo de 9 dias tiveram uma taxa de prenhez menor que 49%. Em contrapartida, 23% dos lotes que receberam o protocolo de 8 dias tiveram uma taxa de prenhez maior que 60%, e 28% dos lotes que receberam o protocolo de 9 dias tiveram uma taxa de prenhez maior que 60%. Qual que é a conclusão desse gráfico? A conclusão desse gráfico é que em protocolo de 9 dias, você tem uma maior chance de ter resultado melhor. Tem resultado bom com o protocolo de 8 dias? Com certeza. 23% dos lotes tiveram uma taxa de prenhez maior que 60%. Só que uma maior proporção dos protocolos de 9 dias tiveram uma taxa de prenhez maior que 60%. Então, quando você usa protocolo de 9 dias, você tem um menor risco de ter resultado pior e maior chance de ter resultado melhor. Taxa de prenhez IATF por raça. Então, a primeira barra são as matrizes cruzadas, 87 mil matrizes. A do meio aqui, a barra do meio, são as matrizes taurinas, 17 mil matrizes taurinas. E a terceira barra são as matrizes zebuínas, 560 mil. Ou seja, a grande maioria dos dados são oriundos de matrizes zebuínas. E essas matrizes tiveram uma taxa de prenhez média de 51%, contra 56% das cruzadas e 52% das matrizes taurinas. Esse gráfico nós fizemos o ano passado pela primeira vez, ficou muito interessante, que mostra a distribuição das IATFs por raça do touro, de acordo com a raça da matriz. Então, pessoal, por favor, vamos descartar essa parte das cruzadas e das taurinas e vamos nos atentar a essas informações das matrizes zebuínas, que é onde tem o maior N. Então, 61% das matrizes zebuínas estão sendo inseminadas com touros taurinos. E 5% das matrizes
zebuínas estão recebendo sêmen de touro cruzado, composto, e apenas 34% das matrizes estão recebendo, das matrizes zebu, estão recebendo o sêmen de touros zebu. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, as fazendas terão o problema com qualidade da reposição. Por quê? Como 61% das matrizes estão sendo zebu, estão sendo inseminadas com touro cruzado, né? Consequentemente, 34% dessas matrizes apenas 34% estão sendo inseminadas com sêmen de zebu. Ou seja, a nossa reposição está ficando por conta dos touros de repasse. Porque as fazendas geralmente inseminam com touro europeu e joga para touro de repasse. Então, a qualidade da nossa reposição, nós temos que começar a nos atentar. Porque, com certeza, a qualidade dessa reposição está bem prejudicada. E esse ano os dados não ficaram diferentes. Esse ano é a mesma proporção. As fazendas continuam inseminando muitas matrizes zebu com touros taurinos. Agora, a taxa de prenhez ATF por raça do touro, de acordo com a raça da matriz. Então, aquela pergunta que sempre teve, né? Se eu posso inseminar uma matriz, por exemplo, zebuína com sêmen de qualquer raça, e aqui mostra, se você inseminar uma matriz zebu com touro composto, uma taxa de prenhez de 49, com touro taurino 51 e com touro zebu 52. Então, não tem impacto a raça do touro, né, do sêmen, na raça da matriz. Um dado muito interessante, esse gráfico mostra a taxa de prenhez ATF por score das primíparas. Então, essa barra da esquerda, marrom, mostra os dados de 2014, a barra mais clara mostra os de 2015, o número de animais, né? E essa linha azul representa os dados de 2014, a taxa de prenhez de 2014, e essa linha laranja representa a taxa de prenhez de 2015, mostrando que primíparas mais magras sempre emprenham menos do que as matrizes, que as primíparas, com uma melhor condição corporal. Então, dentro do grupo Gerard, nós trabalhamos com a escala de 1 a 5 e intervalo de 0,25. Então, é 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5 e assim vai. De 1 a 5, tá? Ou seja, quanto menor a condição corporal da primípara, menor é a taxa de prenhez. Se nós pegarmos uma primípara com score 2, vamos aqui uma média de 40%. Se pegarmos uma primípara com score 4, por exemplo, tem uma taxa de prenhez de 58%. Tá? Então, primípara é a categoria que sente bastante alteração na condição corporal. Diferentemente das multíparas. Então, esse é o mesmo gráfico, taxa de prenhez ATF por score, só que das multíparas. Né? Observe que a linha ela é menos crescente. Então, uma multípara mais magra, por exemplo, emprenha 50%, enquanto uma multípara com uma melhor condição corporal emprenha aí um pouco mais. Só que se nós voltarmos aqui para as primíparas, observem que a linha dela é muito mais acentuada, o crescimento é muito mais acentuado do que a linha das multíparas. Ou seja, se tem uma categoria que precisa de uma atenção muito especial para a condição corporal, essa categoria são as primíparas. Taxa de prenhez ATF de acordo com a mudança do score de condição corporal inicial para o DG da IATF. Então, aqui tem dois scores.
o score do dia 0 do protocolo e o score do dia do diagnóstico. Então, mostrando essa alteração, né, de um score para o outro e o impacto disso na taxa de preenez IATF. Então, essa barra principal aqui representa os animais que não perderam, não tiveram alteração na taxa, no score de condição corporal. Quanto mais peso o animal perde, então o animal que perdeu, por exemplo, 1 ponto de condição corporal, empreendeu menos do que os animais que ganharam condição corporal. Observe o animal que ganhou 1 ponto, né, e o animal que perdeu 1 ponto. Então, uma diferença aí de praticamente 12 pontos percentuais. Mostrando que, além da condição corporal, essa alteração, essa mudança do score, ela é fundamental também para a taxa de preenez IATF. Aqui um pouquinho de protocolo. Essa tabela mostra a taxa de preenez por categoria e a dia do Lutalize, que é a prostaglandina. Então, nas paridas e nas vacas solteiras. Então, vamos aqui na distribuição. Observem que nas vacas paridas, 16% delas, 67% das vacas paridas receberam um protocolo com o Lutalize no D7. 13% delas receberam um Lutalize no D8. E 18% receberam Lutalize no D9. Uma pequena diferença na taxa de preenez, onde as que receberam Lutalize no D7 tiveram uma taxa de preenez de 54%, enquanto que as demais tiveram uma taxa de preenez aí, vamos colocar uma média aqui de 50%. Já as vacas solteiras, 77% das vacas solteiras, que é a nossa recomendação, né, fazer protocolo de 4 maneiros com antecipação do Lutalize, da prostaglandina. 77% das vacas solteiras receberam Lutalize, aplicação do Lutalize no D7 do protocolo. E a minoria recebeu aí, 20% recebeu aplicação no dia da retirada do dispositivo, 8 ou 9. Taxa de preenez por estímulo gonadotrófico. Então, vamos aqui na Zebu, que é essa parte inferior aqui da tabela. Então, no final do protocolo, no dia da retirada do dispositivo, do CIDR ou DIB, por exemplo, nós temos 2 opções de estímulo gonadotrófico. Ou aplica ECG, novo hormônio, e nesse caso aqui, 89% dos técnicos fizeram isso, dos dados vieram com essa informação, uma taxa de preenez de 52%. Ou faz a remoção de bezerros por 48 horas. Então faz um novo hormônio ou a remoção de bezerros por 48 horas. E vem diminuindo ano após ano o número de fazendas e técnicos que utilizam essa ferramenta. Mas que funciona muito bem. Que teve a mesma taxa de preenez aí do que a utilização da ECG. Mais uma proporção muito menor. Taxa de preenez por ordem, IATF e ressincronização. Então, dados muito interessantes. Onde as vacas paridas que receberam uma IATF e receberam uma ressincronização tiveram uma taxa de preenez somando as duas de 77%. Ou seja, tem ferramenta disponível para que, com 2 inseminações, 2 IATFs, então podemos chamar IATF1 e IATF2, tenhamos uma taxa de preenez de 77%. 77%. Dos animais solteiros, né, das vacas solteiras e novilhas, a IATF 50%, a ressincronização 46%, então simulando as duas, 46, 50 mais 46, uma taxa de preenez somatória aí de 73%. Então, existe ferramenta, existe tecnologia disponível para que, em um curto período de tempo, vamos colocar aqui, por exemplo, 41 dias, 41 dias, nós tenhamos 75% das matrizes prenhes de inseminação. Esse gráfico é muito interessante, mostra a taxa de presença de corpo lúteo no dia do diagnóstico por categoria. Então, como que funciona essa avaliação? Então, faz a IATF,
no dia do diagnóstico com 30 dias, o que está prenha, e as vazias passa o ultrassom e faz uma análise do ovário, uma análise ovariana. As vazias sem corpo lúteo, anota lá, sem corpo lúteo. As vazias com corpo lúteo, anota lá com corpo lúteo. E saiu esse resultado. Então, das novilhas e vacas solteiras, 81% desses animais tinham corpo lúteo, 81% das vazias tinham corpo lúteo. 30% das primíparas vazias tinham corpo lúteo e 47% das multíparas tinham corpo lúteo. Ou seja, de cada 100 vacas primíparas vazias IATF, apenas 30 têm corpo lúteo. Por esses dados aqui que foram enviados pelos técnicos do Gerar. Então, para que serve esse gráfico? Serve para ajudar na escolha, por exemplo, de qual categoria ressincronizar. Né? Você pode ressincronizar novilhas e vacas solteiras? Com certeza pode. Mas essa categoria tem uma menor necessidade do que as primíparas, por exemplo. Se você insemina um lote de primíparas, onde solta touro para repasse, e só 30% das vazias tem corpo lúteo, os touros estão subaproveitados e você vai estar diminuindo a eficiência também da fazenda, né, do rebanho como um todo. Então, esse gráfico é muito interessante para isso. Que se tem uma categoria para escolher, você só pode escolher uma categoria para ressincronizar. Qual escolher? Primeira de todas, as primíparas. A segunda categoria, as multíparas, e depois as vacas e novilhas, vacas solteiras e novilhas. No ano passado, nós fizemos um trabalho de semeadura com MGA, um trabalho bem legal. Vou passar um pouco rápido aqui por causa do tempo. Então, qual que foi o delineamento? Faz a IATF, espera 13 dias, um intervalo de 13 dias, e começa o fornecimento do MGA. O que é MGA? MGA significa acetato de melengestrol, é uma progesterona sintética em forma de pó, onde a gente mistura no coxo para os animais. Mistura no sal, no proteinado, no que os animais estiverem consumindo normalmente no coxo. Então, 13 dias após a IATF, fornece esse MGA apenas por 6 dias, de 13 a 18 dias apenas. Só 6 dias. É muito fácil, rápido e prático. Resultados. Animais que não receberam MGA, 49%. Animais que receberam MGA, 52%. Então, um N bastante expressivo, juntando os dois tratamentos, 11 mil animais. Nessa semeadura, nesse trabalho feito pelos técnicos, vacas que foram suplementadas com MGA, tiveram 3% a mais na taxa de prenhez IATF. É um produto que tem um excelente custo-benefício, né? Ele é relativamente barato, só para vocês terem ideia, esses 6 dias aqui vai custar em torno de R$2 por animal só, pelos 6 dias, e com um retorno bem considerável. Um outro trabalho que foi feito, uma dissertação de mestrado, deu a média de 5 pontos percentuais a mais. Então tem fazenda que dá um pouquinho mais, fazenda que dá um pouquinho menos, mas sempre fica em torno aí de 5 a 6 pontos percentuais a mais para os animais suplementados com MGA. Aqui por categoria dentro do grupo, com MGA, então toda categoria teve um resultado um pouquinho superior, tratado com MGA. Taxa de prenhez por central de sêmen. Então, em 2011, nós começamos a divulgar essas informações. Então, na primeira coluna, cada linha representa uma central. Eu ocultei o nome das centrais. Então, nesse caso aqui, são as 6 principais centrais que tiveram mais de 7 mil inseminações nesses critérios conhecidos. Onde a primeira central teve uma taxa de prenhez de 55%, a segunda também, a terceira de 50%, a quarta de 51%, a quinta 57% e a sexta central 53% de prenhez na IATF. Mas, o que para nós, o mais importante, não é esse número, que é a média, e sim esse mínimo e máximo. Quanto menor a variabilidade entre o mínimo e o máximo, melhor é. Mais chance
você tem de ter um resultado bom, né? Então, as centrais vêm evoluindo bastante nos trabalhos e essa variabilidade, esse mínimo e máximo, vem diminuindo bastante. Esse gráfico também é muito interessante. Então, os dados de 2011 até 2015, mostrando que em 2011, pessoal, 17% dos touros tinham uma taxa de prenhez menor ou igual a 39% na IATF. É muito alto. Ou seja, 17% tinha uma taxa de prenhez menor que 49%, que 39%, desculpa. E 2011, se nós somarmos 17 com 48, nós vamos chegar à conclusão que em 2011, 65% dos touros tinham uma taxa de prenhez menor ou igual a 50%. E menor ou igual a 49%. E 2015, apenas 22% desses animais com uma taxa de prenhez de menor que 49%. Ou seja, mostra que as centrais vêm trabalhando firme para que a qualidade do sêmen melhore ano após ano. Consequentemente, aumentou bastante a proporção de sêmen de touros com uma taxa de prenhez maior ou igual a 60%. Então, em 2015, 23% dos touros, do sêmen, dos touros, tinham uma taxa de prenhez maior ou igual a 60%. Bom, pessoal, já indo para o tópico 3, que são as conclusões, né? Resumindo, o Grupo Gerard é um grupo de técnicos, um seleto grupo de técnicos, e esses técnicos se preocupam sempre em buscar o melhor resultado, né? Melhoria contínua. Esses técnicos têm uma vasta experiência com protocolos de sincronização, com resultados consistentes ao longo dos anos. E o Gerard, pessoal, é sinônimo de qualidade e confiança para os clientes e para o mercado em geral. Essas são as reuniões deste ano, as reuniões de 2016. Então, a primeira reunião foi no Mato Grosso do Sul, em julho. A segunda reunião do Mato Grosso, no início de agosto. A semana passada tivemos no Rio Grande do Sul. Essa semana teremos a reunião aqui no interior de São Paulo. A quinta reunião será em Goiás. A sexta reunião será no Maranhão. Tá? Aqui está Pará, mas a reunião vai ser no Maranhão. E a sétima reunião vai ser em Minas, no final de setembro. Então são 7 reuniões e essas são as datas desse ano. Esse é o slogan do Grupo Gerard, faz diferença fazer parte. Nós temos certeza que é um grupo que faz a diferença no mercado de reprodução de bovinos, de corte, e com certeza faz diferença fazer parte. Eu queria agradecer a todos os técnicos integrantes do Grupo Gerard, que sem o apoio e a contribuição deles, essa apresentação, por exemplo, não seria possível. Eles que contribuem com os trabalhos, com as informações enviadas. Então, um agradecimento especial a todos os técnicos, a toda a equipe das OETs, que também está totalmente envolvida, engajada com esse projeto. Gostaria de agradecer o professor José Luiz Moraes Vasconcelos, professor Zequinha, da Unesp de Botucatu, que é o responsável por dar todo o suporte técnico para nós aqui que estamos no campo. Quero agradecer a NCP também pela oportunidade e parabenizar pela iniciativa dessas apresentações do ensino online. Também agradecemos aos patrocinadores, né, desse ensino online, Genética Aditiva, Rancho da Martinha, Velório Mocho, do Carlos Viacava e a Zoé. Então, pessoal, meu muito obrigado. Esse é meu e-mail, isaias.junior@zoetis.com. Sigo à disposição. Qualquer dúvida, estou aqui para poder ajudar de alguma maneira. Obrigado. Isaías, obrigado pela apresentação. Informamos que está liberado para a realização das perguntas e dúvidas. Então, o pessoal que tiver dúvida, pergunta, pode já estar fazendo
os questionamentos ali, digitando na aba Questions, ou vai levantando a mãozinha que eu já vou monitorando aqui. E lembramos também que nos próximos dias a apresentação e a palestra estarão disponíveis no canal da NCP no YouTube e no SlideShare. Então, se a pessoa quiser estar revendo, visualizando a palestra, SlideShare ou canal da NCP no YouTube. Ô, Isaías, já tem duas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha que eu... Ó, tem uma pergunta aqui, o Isaías, Aleph Pereira de Oliveira. Tá? Ele põe aqui, boa tarde. Gostaria de saber mais a respeito sobre a taxa de prenhez em fêmeas que foram tratadas com ECG e as que foram submetidas à retirada dos bezerros, no qual obteve as mesmas percentagens de prenhez. Se a retirada dos bezerros foram 48 horas, a retirada dos bezerros foram 48 horas após a inseminação? Ok, boa tarde, Aleph, isso mesmo. Primeiramente, obrigado, né, pela sua pergunta. Isso mesmo. Sempre a remoção dos bezerros deve ser feita por 48 horas. Então, por exemplo, você manejou as vacas no dia 9 do protocolo. Você vai lá, já normalmente já parte os bezerros das matrizes para manejá-las, né? Retirar o dispositivo e aplicar os outros hormônios. Nesse momento, que os bezerros já são apartados das mães, eles já ficam separados e só voltam a mamar após a IATF, ou seja, 48, 52 horas após essa retirada. Mas a remoção de bezerro sempre tem que ser de no mínimo 48 horas para que tenha um efeito positivo. Importante, só aqui abrindo um parênteses, essa remoção dos bezerros funciona muito bem, só que tem que ser feito com critério. O ideal é que as mães sempre estejam vendo os bezerros, que não pode ter o contato físico, tá? O contato ali do bezerro próximo à região inguinal da mãe, né? Então, é bem tranquilo de fazer, mas tem que ter uma certa estrutura e funciona muito bem. Tem outra pergunta aqui, o Isaías, Danilo Baia. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber quais foram os resultados de 300 UI versus 400 UI ECG na estação 2015-2016 em multíparas. Danilo, boa tarde, obrigado pela sua presença e participação e pergunta. Este ano, os resultados mostram que não tem diferença entre 300 e 400 UI de ECG. Nós, recentemente, um colega do Gerar fez um trabalho, o Caio, no Mato Grosso do Sul, onde ele identificou uma diferença nas matrizes mais magras, né? Ele identificou que matrizes com score abaixo de 2,5, 400 UI foi superior a 300. Mas pelos trabalhos de pesquisas que a gente tem, sempre o resultado é idêntico, 300 e 400 em vacas paridas, vacas multíparas, que foi a sua pergunta. Tá? Tá. Obrigado, Isaías. Deixa eu ver se alguém mais tem alguma pergunta. Bom, agradecemos mais uma vez a participação de todos, mais um ensino online. Ô, Isaías, se você quiser encerrar, tá à disposição. Legal, Danilo. Obrigado e eu sigo à disposição de todos. Tá, obrigado. Obrigado, um abraço.